Olá, estamos começando o Open Univesp. Estou muito feliz em receber minha convidada de hoje, Guiomar Namo de Mello. Ela é pedagoga pela USP, com mestrado e doutorado pela PUC São Paulo e estudos de pós-doutorado no Institute of Education da London University. Foi professora em escolas públicas estaduais e na PUC São Paulo, além de professora visitante na Unicamp, na Federal de São Carlos e na Federal de Minas Gerais. Foi pesquisadora educacional na Fundação Carlos Chagas, secretária municipal de Educação de São Paulo e deputada estadual. Atuou como especialista em educação no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington. De volta ao Brasil, assumiu a direção executiva da Fundação Victor Civita, onde esteve à frente de publicações como a revista Nova Escola. Participou de vários projetos de educação à distância de professores, é palestrante, consultora e tem vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Atualmente é membro do Conselho Municipal e Estadual de Educação do Estado de São Paulo, diretora da Escola Brasileira de Professores, membro das Academias Paulista e Brasileira de Educação. Professora Guiomar, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. É um prazer. Bom, começamos aqui, por um currículo como esse, E para quem está ouvindo a gente, esse foi o currículo resumido, tá? Como é que é ter uma experiência como essa aí na área de educação, professor? É uma vida, né, Marcos? Então, você começa a ver como que a educação ela existe nos espaços corporativos, como foi o caso da Abril, que era a sponsor, digamos assim, né, da Fundação Victor Civita, ou num espaço privado, como foi do Banco Mundial e do Banco Interamericano, que são bancos de desenvolvimento, mas não deixam de ser bancos, né? E também no setor público, que foi a experiência talvez mais importante da minha vida, assumi a Secretaria Municipal, quando o Covas assumiu como prefeito ainda nos anos 80, né? Então faz bastante tempo. Esse currículo é um currículo de quem viveu muito e quem viveu intensamente, né, a área da educação. Como diz um ditado muito interessante, o diabo ele não é esperto porque ele é diabo, ele é esperto porque ele é velho, né? E isso significa que quanto mais você vive, como eu vivi, evidentemente você vai acumulando essa experiência. Foi uma experiência importante, né? Claro que teve altos e baixos, não foi tudo bonito, tudo bom, né? Teve seus problemas e, obviamente, teve também problemas de conciliar isso com maternidade, com criação de filhos, relacionamento com o marido, etc. Então, realmente foi uma vida intensa e hoje eu olho para a educação e eu vejo algumas coisas que parece que nós estamos dando um passo para trás e não um passo para frente. Então, apesar de ser uma vida inteira, eu sinto que eu não estou avançando. A gente tem aquele bordão, que fala Brasil é o país do futuro, né? E eu sempre falo aqui com os alunos da Univesp, nas colações de grau, que o futuro só vai vir através da educação, né? Mas, se a gente olhar a história e do desempenho da educação no Brasil, passa por militares, passa por todas as linhas políticas, não melhora, né? Por que a gente não consegue avançar na educação? Pois é, Marcos, eu acho que esse avanço na educação num país como o Brasil, um país muito heterogêneo, um país federativo, com vários níveis de gestão, ele não é um problema técnico. O Brasil sabe fazer boa escola. Nós temos experiências muito boas, de boas escolas, né? Desde experiências em estados mais pobres, como é o Piauí, até experiência em estados mais bem colocados economicamente, como é o Espírito Santo. Nós temos, mesmo São Paulo, nós temos experiência de boas escolas. As 100 melhores escolas do Brasil, de acordo com o último resultado do IDEB, muitas delas são paulistas. O que acontece? Acontece que nós temos um problema de gestão e nós temos um problema de escala. Não adianta fazer uma boa escola e não adianta melhorar uma prefeitura. O que eu preciso é de uma escala. E eu não consigo essa escala se eu não tiver uma gestão cuja política seja favorável a este crescimento da educação e que ela não seja atravessada por interesses que acabam não sendo aqueles que interessam à sociedade. O que interessa à sociedade? Que os alunos aprendam. A aprendizagem é realmente o grande foco da educação. Saiu deste foco, a educação se perde.
Então, focando na aprendizagem, nós temos boas experiências. Como é que a gente faz para dar escala, para que essas experiências atinjam um conjunto? Porque nós falamos de uma prefeitura, ou de 2, ou de 10, ou de 20, mas nós temos 5.800 municípios, certo? Então, é nesta escala que nós temos que trabalhar. Nós temos 200 mil mais de 200 mil 2 milhões de professores, perdão, no Brasil. Isso alguns países, quando a gente diz isso, eles até assustam, não é? É porque nós temos 40 milhões de alunos. Então, é nesta escala que eu tenho. Quando eu digo qualidade, eu digo equidade também, porque são duas coisas que vêm junto. Como é que eu faço qualidade para todos? Qualidade com equidade. Para todos, eu tenho que ter escala. E aí nós temos um problema sério de gestão. Nós temos problemas de regime de colaboração entre Estado e município, nós temos problemas sérios de políticas educacionais que são descontinuadas a cada nova gestão, quer dizer, um programa que está bem e que acaba não indo para frente porque mudou o secretário, mudou o governo, mudou o partido, não é? E nós precisamos esse país precisa de um pacto onde todos os partidos, todas as correntes tenham um único objetivo, a aprendizagem dos nossos alunos. Colocar esses alunos para ter uma cidadania digna, produtiva e também, como a gente pode dizer, solidária no século XXI não é fácil. É um tempo difícil, é um tempo incerto e esta é uma tarefa gigantesca que não será cumprida se nós não tivermos um pacto maior, que seja também político e que seja, obviamente, pedagógico do ponto de vista técnico. Então, escala. Nosso problema hoje, para mim, é de escala. Se aumentar a escala, aí nós vamos ver problemas com financiamento, talvez a gente veja problemas com infraestrutura, que a gente vai ter que atingir no momento em que você vai atingindo uma educação para todos. Mas, professora, a gente viveu ali a época dos final dos anos 80, né, a Constituição de 88, né, e sempre se discutiu muito que uma das questões era financiamento, mas desde a Constituição de 88 a gente tem ali uma garantia de um financiamento bastante razoável para a área da educação. Com né? certeza. Então, quando a gente olha até a proporção que se gasta de PIB na educação, o Brasil é acima de bons países que têm índices super bons. Né? Se não é financiamento, né, aonde que a gente tem que fazer para realmente fazer a educação melhorar? É na gestão, é na coordenação política, é na gestão, uma gestão que realmente tenha foco e faça o dinheiro chegar onde ele vai chegar. Você vê, por exemplo, apesar dos maus resultados gerais do IDEB, você tem casos de sucesso muito interessantes. O Pará. O Pará deu um pulo, certo? Quase que um salto quântico, né? Em termos do desempenho dos seus alunos no IDEB. Você tem o Ceará, que é considerado um caso até internacionalmente reconhecido, né? O que você vê no Ceará que são questões, são iniciativas que colaboram para dar escala? Por exemplo, no Ceará, os municípios, quando o Estado repassa para os municípios a sua cota parte de dinheiro para a educação, ele também dá um incentivo para os municípios que vão melhor, certo? Os professores também são premiados, digamos, de acordo com o desempenho dos seus alunos em alguns municípios, como é o caso de Sobral. Isto são medidas que implicam em questões políticas sérias. Quer dizer, bate nos nossos interesses corporativos, no sindicalismo, que foi um sindicalismo que se tornou extremamente radical na área da educação, bate no interesse, muitas vezes, dos políticos que querem usar o sistema educacional para seus próprios interesses. Então, é esse tipo de gestão que precisa de coordenação. Quando você olha o Pará não tinha nada. Certo? É o mesmo caso da Coreia. Todo mundo dá esse exemplo da Coreia, eu realmente não posso deixar. Coreia e Brasil saíram do mesmo ponto em 1960. A Coreia faz assim na educação e o Brasil faz assim.
E aí a Coreia faz assim no produto interno bruto e o Brasil faz assim. Então, a gente olha os nossos índices de produtividade, etc. O que é isto? É o desempenho da educação. Nós atingimos já todo mundo, não pode dizer todas as crianças estão na escola. São Paulo, cidade de São Paulo, não tem uma criança fora de creche, certo? E, no entanto, quando nós chegamos na questão da qualidade, esta escala exige, para ter qualidade, um outro tipo de pacto. Porque quando você fala de ampliar o acesso ou universalizar o acesso, está falando do quê? Está falando de construções, está falando de uma contratação robusta de professores. Isso não dá problema. Aliás, os políticos adoram. Inaugura escola, aumenta o quadro, certo? Tudo bem. Aí chega a hora de, olha, depois que a gente fez isso tudo, os alunos não estão aprendendo. O que a gente faz? É outro pacto. O pacto pela qualidade é muito mais conflitivo. Envolve outros interesses. Envolve interesses sérios, que estão embrenhados no modo como a estrutura do sistema educacional das escolas funciona. Quer dizer, nós temos um sistema para atribuir aulas para professores que é um sistema muito confuso, muito difícil, e que, de um modo geral, satisfaz mais o interesse do professor do que o interesse da escola ou do aluno, né? Então, essas questões que nós temos que enfrentar, e não é uma questão barata, é uma questão. Enquanto aumentar a educação é caro, talvez, do ponto de vista do investimento, mas é barata do ponto de vista político, aqui nós temos um problema que não é tão sério do ponto de vista de investimento, mas é muito caro do ponto de vista político. Então, todos nós da educação precisamos bater nessa tecla. Aprendizagem. O que interessa é o aluno aprender. Temos que ter clareza sobre o que ele vai aprender e sobre como ensinar. E fazer isso numa escala, certo? Então, pegar casos como Pará, Espírito Santo, Teresina, Sobral, muitas escolas de São Paulo, Fundação Paula Souza, certo? São casos de um grande sucesso, onde você vê a qualidade em termos de pacto político, e aí sim você vê que a qualidade fica cara. Qualidade não é barato. Se você pega, por exemplo, um curso superior desses, que o indivíduo paga 250, 150 reais por mês, não compra qualidade com isso de modo algum. Eventualmente, compra uma cadeira numa sala de aula ou uma ligação, uma conexão de internet. É o máximo. Então, a qualidade vai ficar cara. Mas não é hora de dizer que nós já colocamos muito dinheiro na educação. Propor 10% do orçamento, eu acho que extrapola o que a maioria dos países civilizados fazem. Enfim, é isso que você fica de lição depois de tantos espaços ocupados, e que você vê que a educação avança muito bem em alguns espaços, que são espaços protegidos, onde os pactos são claros, não é? Você volta ao exemplo. Você pega um Sobral ou o Ceará, pega Teresina, o município de Teresina, e outros municípios que tiveram muito boa colocação, o que você vê ali? Uma boa gestão, um prefeito comprometido, um secretário que, de fato, entende, ou pelo menos tem uma equipe que entende da educação e que vai dentro do problema pedagógico, põe o dedo na questão do ensino e aprendizagem e melhora a aprendizagem, melhora o resultado. E isso tem muitos municípios. Como é que nós fazemos para os 5.800 ficarem nisso? Este é o nosso problema. Como é que nós fazemos com os 2 milhões de professores que estão em serviço? Mas eu vou aqui pedir a licença de a gente ir para um discurso mais popular, né? Que eu escuto, por exemplo, lá na minha família e tal. A minha mãe foi formada até a 4ª série primária em uma escola pública, lá em Santos, né? E quando eu comparava o que ela sabia com o que eu sabia já nos anos 70, ela tinha mais conhecimento que eu, né? E quando a gente pega hoje, por exemplo, um aluno que está entrando numa faculdade, ou o dia a dia do nosso... Você vai numa loja, né? Eu confesso que eu fico abismado quando você compra um produto de R$3, você dá 10 e a pessoa puxa uma calculadora para fazer uma conta de 10 menos 3, né? Então,
que está acontecendo? Porque não é que a gente não está avançando, né, professor? Eu falo, para mim é muito claro que o que a minha mãe teve nos anos 50, na escola pública lá em Santos, eu já não tive nos anos 70 e hoje está muito pior. Pois é. E é o básico do básico, estou falando a matemática mais simples. Pois é, é que estou voltando no mesmo tempo, ponto, desculpe se eu vou ser repetitiva. Nos anos 50, nós tínhamos menos de metade das crianças na escola. Quer dizer, o acesso era extremamente restrito. E era possível dar uma escola de boa qualidade, numa concepção muito mais tradicional, que não faz mal para ninguém. Não é que a escola é ruim porque ela é tradicional, a escola é ruim porque ela não sabe ensinar, seja por tradicional, por moderno, por inovador, precisa saber ensinar e o aluno tem que aprender. Era uma escola que sabia ensinar, mas para pouca gente. Esse era o problema. Quando a sua mãe estava na escola pública, ela já representava um grupo privilegiado que tinha acesso à escola. Aí você pegava toda a zona rural, você pegava todas as franjas mais pobres das grandes cidades, esses alunos completamente alijados do processo escolar. Veja bem, quando Paulo Renato assumiu o ministério, ele fez esse levantamento, nós tínhamos 3,5 milhões de crianças ainda fora da escola. Mas isso era nos anos 90. Isso era na beira do século XXI. Certo? Então, você põe todas essas crianças na escola e não muda a gestão, não faz nenhum pacto, não estabelece que nós não podemos trazer essas crianças para a escola e dar para elas a mesma educação que dava para sua mãe nos anos 50. Entendeu? Tem que ser diferente. São crianças que vêm de meios diferentes, muito diversos, com experiências culturais e familiares muito diferentes da escola, daquela que a escola precisa, certo? Para avançar. Então, a escola precisa cuidar dessas crianças de um modo diferente cuidou da criança dos anos 50. E aí nós entramos com esse problema da qualidade, não é? Que cai no pedagógico. Além de ser um problema de gestão, ele cai no pedagógico. E nós precisamos também aí de acertar alguns pactos. Quer dizer, como é que nós ensinamos clientelas ou crianças, grupos de estudantes ou alunos heterogêneos, com experiências culturais muito diversas, e como é que nós fazemos esses alunos, como é que nós fazemos com que esses alunos aprendam de maneira correta, significativa, o legado científico, cultural, artístico, não é? Que o mundo tem e que a escola representa uma das suas transmissoras. Não é? Então, aí nós temos esse problema de qualidade. Como é que nós fazemos para dar qualidade para todos? Sem dúvida, né? A gente teve esse trabalho que foi muito importante, colocar todas as crianças na escola, ali, né? Começou ali no governo, na época do Paulo Renato. Mas, assim, saiu um número, professor, que agora há pouco, que eu confesso que eu fiquei bastante triste. Né? Porque a gente já tem, a princípio, todas as crianças na escola, a gente não tem mais o argumento da democracia, né? Já vivemos aí há 30 anos, mais de 30 anos, né? numa área democrática, e a quantidade de pessoas analfabetas com 20 anos, então eu não estou falando da pessoa que era daquela época que não tinha escola, estou falando da pessoa que passou nessa época com todo mundo na escola. Entrou na escola e alguém não soube ensinar. A gente tem milhões de pessoas analfabetas com 20 anos. Ainda é o mesmo problema? Alguém não soube ensinar essas pessoas, você concorda? Quer dizer, eu não posso, a partir disso, pensar que o brasileiro não tem as condições cognitivas, certo? Emocionais, afetivas, atitudinais, que permitem a ele aceder à cultura, aceder à linguagem, aceder à ciência. Eu não posso pensar isso. O que eu posso pensar? Que essa pessoa passou pela escola e ninguém ensinou a ela. Não tem outra conclusão possível, certo? Quer dizer, ela esteve na escola. O país investiu nessa vaga, o país investiu neste professor que esteve com ela e, no entanto, ela não aprendeu. Eu não estou querendo, nisto, discutir quem é o bandido dessa história, certo? Porque ela é uma história muito mais complexa do que um filme de cowboy. Se ela fosse igual a um filme de cowboy, seria mais fácil. Né? Então, não tem bandido nem mocinho, mas tem problemas sérios da cultura política,
da cultura institucional brasileira que afetam muito o modo de operar da escola. Veja bem, nós temos hoje no Brasil uma dificuldade enorme de alfabetizar as crianças. Eu visitei a China por 40 dias olhando escola. Gente, como é que alguém alfabetiza crianças com aqueles caracteres? E eles alfabetizam as crianças no primeiro ano da escolaridade. Chega no final do primeiro ano, começo do segundo, você tem todas as crianças com proficiência na área de leitura. Proficiência no sentido que elas sabem ler determinado número de palavras e elas sabem compreender um texto, certo? E elas já não são mais analfabetos funcionais. Essa pessoa que você está falando, ela passou pela escola, ninguém fez isso com ela. E não tem tantas dificuldades do ponto de vista do nosso alfabeto, por exemplo, né, que impeçam isso. Ao contrário, quer dizer, a língua portuguesa, apesar de ela ter algumas dificuldades, ela é uma língua mais fácil de alfabetizar do que algumas outras línguas, né? Então, veja bem, o que nós temos, por exemplo, na alfabetização? Nós temos uma disputa sobre método global, construtivismo. Essa questão é uma questão que envolve o que? Ela envolve, aí entra um outro componente. Ela envolve componentes ideológicos, certo? Não teóricos. Não é coisa sustentada por evidências científicas fortes. São coisas sustentadas por concepções que têm a ver com uma ideologia, um modo de ver a sociedade, E essa disputa tem sido, na minha opinião, um fator que impede que a gente alfabetize as crianças. Porque até antes do penúltimo IDEB, que foi 2019, então estou falando já na década de 20 deste século, no Nordeste nós ainda tínhamos quase 50% das crianças que não conseguiam proficiência no final do primeiro ano. Uma política educacional errática, que estabeleceu, primeiro, que só ia avaliar no final do segundo ano, depois, a partir de críticas, inclusive internacionais, porque no mundo inteiro se alfabetiza no primeiro ano. Você lembra de quando você estudou na escola pública? Eu já entrei alfabetizado, era no pré. A gente sabia ler no pré. No final do primeiro ano, você estava mais do que proficiente no domínio da língua, naquele nível, certo? E, no entanto, nós não conseguimos fazer isso porque nós temos algumas disputas sérias na área da alfabetização. Começa que nós começamos disputas sérias já na pré-escola, certo? Quer dizer, há duas correntes na pré-escola, uma que é contra qualquer iniciação e outra que eu considero melhor, eu apoio, que deve ser essa da pré-escola que você fez. Se alfabetizou na pré-escola, certo? Então, isto que aconteceu com você, de acordo com algumas teorias, não pode acontecer mais. Não é que não dá para fazer, não pode fazer. Eu lembro, professora, isso é uma experiência pessoal, tá? Eu, como pai, eu fiquei chocado um dia que, onde minha filha fazia, na creche que ela frequentava, tinha lá a salinha com as letrinhas. Aí um dia eu cheguei lá e tiraram as letrinhas. Elas não podem ter acesso a letras. Eu falei, por quê? Né? A criança está doida para conhecer símbolos, está doida, né? Então, você tira as letrinhas. É exatamente isso. É disso que eu estou falando, Marcos. Sabe? E se esse professor põe a letrinha, ele é cancelado. Ele é considerado o bandido da história, digamos assim, entendeu? Não que a letrinha seja tão decisiva, não estou falando que põe letrinha, tira letrinha, mas são essas pequenas decisões que elas estão na barriga da vovó, sabe assim? Se você não abrir a barriga da vovó e não olhar dentro, é ali que estão as coisas. Então, a decisão sobre se a criança aprende ou não, ela está aí. Agora, a questão de tornar este ambiente favorável, ela está na gestão da escola, na gestão da secretaria e no relacionamento dos entes federativos, Estado, município, Estado e Distrito Federal e União, e nos atravessamentos que essa máquina pública sofre. Bom,
com certeza, um dos fatores importantíssimos, provavelmente o maior fator, né, para a gente conseguir uma educação de qualidade é professor. Com certeza. E aí a gente vai agora para uma questão que é muito importante aqui para nós, né, da Univesp, que é a formação de professores. E na formação de professores, o que a gente precisa fazer? Pois é, Marcos. Primeiro, é bom a gente lembrar que todas as evidências, e aí nós estamos falando de evidências robustas mesmo, que são as avaliações internacionais ou as avaliações brasileiras, nacionais mesmo, e estudos. Tem o último estudo feito coordenado pelo Abruzzo, da Fundação Getúlio Vargas. Esses estudos todos sobre quais são os fatores que incidem mais fortemente no desempenho dos alunos, em todos eles tem um fator que é importante, é o professor. Os demais fatores eles têm um peso mais residual. Depois do professor é a gestão, não é? E aí tem material, que é importante, tem as condições de infraestrutura da escola, enfim. E uma coisa que pouca gente lembra, a família. Certo? Então, quando a gente pensa em formação de professores, nós temos que pensar primeiro em escala, e daí que um trabalho como o da Univesp, que forma professores à distância, com momentos presenciais e de maneira séria, é um trabalho do qual nós não podemos abrir mão, né? E nós temos que pensar nessa escala de 2 milhões, que tem que ser reposta. Certo? E repor isto a partir apenas das vagas das universidades públicas, por exemplo, é impossível. Então, o país precisa de iniciativas como a Univesp e da iniciativa privada para conseguir formar esses professores. E daí, a formação de professores, ela implica, de fato, em você ter, no centro da formação de professores, você ter a prática da sala de aula. O foco da formação de professores tem que ser este. Todas as demais coisas que ele aprende, a psicologia da aprendizagem, como funciona o sistema de ensino, as ideias, grandes ideias pedagógicas, a história da educação, a filosofia, as análises da sociologia da educação, são todas fundamentais como apoio desta preparação da prática. Então, é importante que ele tenha prática em todos os momentos da sua formação, não apenas no estágio. E isso é uma novidade que nós precisamos resgatar. O estágio é um momento por excelência da prática, não é? Mas antes do estágio, tem outras coisas que ele pode ter experiências práticas relevantes. Eu vou dar o caso da sociologia da educação. Ele pode ter acesso às ideias pedagógicas, Mannheim, Durkheim, e etc., outros grandes pensadores, mas ele precisa também ter uma sociologia da educação que permita a ele entender socialmente, sociologicamente, o que é a escola, qual é a sua interação com o meio ambiente, que papel a família pode representar nisso. Isso é sociologia, só que é uma sociologia na prática. Né? Voltada para quê? Para o aluno que vai aprender. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Ele precisa ter uma psicologia que também tenha referência na prática. Não adianta nada saber só as grandes teorias de desenvolvimento e aprendizagem. Ele tem que ver alunos, né? Ele tem que conhecer o que está acontecendo na escola. E isso tudo ele pode fazer presencialmente ou ele pode fazer à distância. Nada impede que isso seja feito, mas precisa de uma equipe de docentes dentro dos cursos de formação voltada para isso e que essa equipe concorde que tudo o que ela faz é voltado e é a serviço da formação do professor para a prática docente e a gestão do ensino-aprendizagem. Nem sempre esse acordo entre uma equipe de docentes é fácil, não é? Eu sei, não é uma coisa simples, não é? Mas é uma coisa que tem que ser debatida e nós, no Conselho Estadual de Educação, nós temos tido um pouco essa experiência, sabe? De discutir com os coordenadores da área, etc., as ementas, a bibliografia que está sendo usada no curso, que é importante, né? Porque para dar acesso ao professor a ideias pedagógicas mais inovadoras, mais recentes, em qualquer área.
na área da inovação mesmo, da tecnologia, na área da sociologia. Tem coisa nova, né? Tem jeitos novos, tem que pensar fora dessa caixinha. E pensar fora da caixinha implica em bater, tirar as pessoas da sua zona de conforto. Tá? E isso é difícil, eu sei, eu reconheço, não estou cobrando, mas eu estou alertando que isso precisa ser feito esse trabalho com as equipes docentes. E não é um trabalho de um dia nem de um ano. Né? É um trabalho constante de ter uma equipe que vá sempre discutindo qual é o objetivo meu. Eu tenho um aluno do curso de formação de professores. Este aluno, eu tenho que fazer com ele o que eu quero que ele faça com os seus alunos depois. O magistério é a única profissão que tem esse problema. Porque se eu estou formando um médico, eu não estou formando um médico para ser professor de medicina. Eventualmente ele vai ser. Mas estou formando um médico para outra situação de exercício profissional. Se eu estou formando um engenheiro, um advogado, um administrador, a mesma coisa. Se eu estou formando um professor, eu estou formando este professor para ser eu. Certo? Estou fazendo uma coisa de figurativa. Eu estou formando esse professor para ser o que eu sou para ele. Você é o modelo, né? Eu sou o modelo. Eu sou o espelho que ele pode olhar. E este espelho tem que estar voltado para a prática. Então, eu tenho que mostrar para ele que ele não aprende psicologia só porque é importante conhecer as ideias de Oswald, de Vygotsky ou de Skinner. Ele aprende psicologia para ajudá-lo a conhecer seus alunos, porque isso vai ser importante na prática. Né? E, para isso, ele precisa já pensar, desde que ele comece a fazer o curso de psicologia, pensar nos problemas que os alunos têm na escola. Quer dizer, quais são os grandes problemas que a psicologia pode ajudar no desenvolvimento e aprendizagem quando você está na sala de aula? Eu acho que essa é a principal, digamos assim, principal contribuição que eu gostaria sempre de deixar com os cursos de formação de professores. Não precisa mudar o currículo. Precisa trazer o currículo para a prática. Puxar esse currículo para ser a serviço do quê? Da formação prática. Que, no fundo, tudo isso convergiria para uma coisa que se chama estágio. Né? Onde, de fato, ele vai para a escola. E ele tem que viver ali uma experiência que seja importante, significativa. Né? Obviamente, você pode enfeitar isso de várias maneiras. Se você tiver dinheiro, se você tiver recursos, ter uma mentoria do estágio que acompanhe esse aluno individualmente na escola em que ele for, ter um convênio ou um contrato ou um acordo entre quem está formando o aluno e quem está dirigindo a escola e o sistema de ensino, para que eles possam participar e se sentir também responsáveis pela formação desse aluno que eu estou mandando para a escola. E tudo isso no Brasil não foi feito. Então, fazer isto é uma coisa que não é de hoje para amanhã. É uma construção, né, que você tem que fazer com os sistemas de ensino. E dizer, olha, vocês estão recebendo o meu aluno, por favor, olhem se está acontecendo isso, aquilo. Alguns sistemas de ensino podem até dispor para você de um professor mais experiente que seja, digamos assim, o mentor, né, o tutor desse aluno. Pode, nada impede. Né? Mas é importante que os docentes fiquem de olho nesse estágio e que eles também acompanhem. Né, esse estágio é fundamental. Então, você tem 400 horas de estágio, que são, digamos, a culminância disso tudo, mas você tem um currículo que pode ter uma prática dentro de cada disciplina, não é? Que vai contribuir depois para essa experiência de estágio e para a experiência dele de professor. Não é? Eu não sei se você já teve experiência, tem um programa que eu gostaria até que vocês, na Univesp, vissem, que foi a experiência dos Cefams, na rede estadual de São Paulo. Era o Centro de Formação, de Formação dos Professores Cefam. Não me lembro exatamente.
você sabe que é muito interessante, você encontra hoje professores, isso é uma experiência antiga. Ela terminou acho que foi com a gestão do Charlita, se não me engano. Depois, que a Rose tinha incentivado e tal, a Rose Neubauer foi uma das criadoras do Cefam. E o Cefam existia dentro de uma escola de educação básica, uma escola de fundamental, então o estágio era imediato, ali naquela escola onde ele acontecia. O aluno fazia o curso com bolsa, certo? Que é uma coisa, um tópico que eu gostaria que a gente discutisse. E hoje você encontra pessoas que se formaram no Cefam, que falam, olha, foi no Cefam que eu aprendi a ser professor. Depois eu fui para a pedagogia, eu entrei em cursos de licenciatura, etc. Mas a minha grande aprendizagem de ser professor, eu aprendi no Cefam. Então, nós sabemos fazer. Certo? Estão em escala sempre, né? Como um exemplo é passado para outros, né? A gente falou de Sobral, né? O que a gente não consegue passar. E acho que até mais que isso, né, professor? Eu vejo assim, em quase toda cidade, na minha cidade, em quase toda cidade que eu conheço, tem uma escola de nível médio pública que é boa e as outras não são. Mas o financiamento é o mesmo, os concursos são o mesmo. Tem algo que... E até mesmo os alunos são os mesmos. O que muda é formação, a competência, a capacidade dos professores e o diretor, a gestão. Isso é que muda. Entende? E se você olhar outras escolas, é a mesma coisa. Então, nós temos boas escolas. Como é que nós vamos semear essas boas escolas num país deste tamanho, com essa diversidade, onde a desigualdade ainda existe muito forte do ponto de vista econômico e cultural e social. Então, esse é o nosso grande problema. E isso implica num esforço coletivo, num pacto geral, certo? E eu acho que no momento, essa construção vai demandar mais recursos. Eu não tenho dúvida. Eu, por exemplo, defendo e continuarei defendendo que os professores que passam no Enem e que são, em geral, os mais pobres e os que têm as piores notas de Enem, né, que eles recebam uma bolsa de manutenção, para que eles tenham mais tempo para se preparar. Porque vai precisar mais tempo para preparar esse professor? Eu preciso recuperar o que ele não aprendeu na educação básica. Se eu não recuperar isso, eu não posso formar um bom professor em cima de uma educação básica que falhou com ele. Então, eu preciso recuperar esse professor. Eu sempre achei que, quando nós fizemos as primeiras diretrizes de formação de professor, nós introduzimos isso lá, que as instituições formadoras, sejam à distância, presenciais, elas são responsáveis por diagnosticar como é que esse professor está e recompor ou recuperar, o nome que você quiser, o que ele não aprendeu na educação básica para prepará-lo para ser professor. Olha, na pedagogia da USP, nós estamos com 600 horas desses estudos. Estudo do quê? Não é estudo de filosofia, estudo de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, para os professores de 1º a 5º ano. Certo? Porque é esse conteúdo que eles vão trabalhar. E eles vêm, como você disse, eles vêm da educação básica sem ter aprendido isso. E não sabe fazer uma conta de 10 menos 3. Em cima disso, eu não posso construir uma capacidade docente. Então, o ponto em que eles estão entrando é muito defasado. Eu já preciso, então, pensar o que eu quero como ingresso. Não que eu vou fazer um vestibular mais difícil. Uma vez ingressado, o que eu quero no preparo desse professor para começar a trabalhar com ele na área, na formação de professores. Isto precisa de dinheiro. Ninguém vai fazer isso com R$300 por mês. Isso precisa pacto, precisa aceitar a ideia de que o que mais precisa de uma bolsa para se manter, mas se manter
porque ele faz esse curso assim, de noite, porque ele não pode, porque ele trabalha, certo? Como é que eu faço para ele ter mais horas para estudar? Pode ser que eu faça um acerto disso, mas eu tenho que remunerar essas horas dele. Acho que além disso, né, professor, eu vejo outras áreas, né? Então, conhecendo as outras áreas, toda vez que eu vou estudar um pouco mais a área de educação, me assusta certas questões. Então, por exemplo, o estágio gratuito. Assim, como assim estágio gratuito? Em todo lugar o estágio é pago, né? Mas a tradição do estágio para o professor é ser gratuito, né? E ao mesmo tempo que você não ganha para fazer estágio, muitas vezes você também não tem a oportunidade de fato estagiar, né? Porque quando você vai verificar lá o estágio numa escola, o professor senta numa sala e assiste. Desculpa, o meu conceito de estágio não é esse, né? Quando estagiar é executar, é aprender, é fazer, né? Então a gente não paga, e esse professor que é carente, que tem que trabalhar, para ele é uma dificuldade enorme conseguir fazer esse estágio, porque ele vai ter que ficar de dia numa escola sem ganhar nada. E ao mesmo tempo ele vai lá e ele também não estagia de fato o que deve ser o estágio de um docente, que é, né? Como mudar isso? É uma iniquidade, é uma iniquidade enorme. Porque, veja bem, pense do outro lado, numa outra perspectiva. Este aluno que fez um Enem, tirou um score baixo, e que vem de um nível socioeconômico muito precário, ele vem com uma educação básica que ele já foi lesado nos seus direitos de aprendizagem. Certo? Ele não aprendeu aquilo que ele tinha direito, não é que ele não aprendeu, ele tinha direito de aprender aquilo. Está nas normas, certo? Em todas as diretrizes, todo mundo está dizendo, são direitos de aprendizagem. O pessoal fez questão de dar esse nome. Não é competência, são direitos de aprendizagem. Tá bom, os direitos de aprendizagem desta criatura não foram observados, certo? Então, ele já entra... Aí, ele obviamente não vai entrar na USP. Ele não vai entrar... Se ele entrar numa Univesp, ele já é feliz, porque aí, pelo menos, ele não vai pagar, certo? Mas ele provavelmente vai entrar numa faculdade privada e ele vai pagar para ser professor. Veja como é iníqua esta situação, porque se eu tenho um menino que vai fazer, sei lá, arquitetura, que vem de um colégio particular de alto nível e que passa na USP e que vai ter sua formação de arquiteto inteiramente financiada pelo Estado. E aquele outro que vai pagar R$300 por mês para ter um curso péssimo e continuar não aprendendo. Não é? Então, essa formação, essa situação iníqua, nós temos que mexer nela. Nós temos que pôr uma cunha nisso e dizer, não, este tem que ser o objeto privilegiado da política de formação docente, certo? Quem é? É o pobre, que não pode, que está querendo fazer licenciatura ou pedagogia e que não pode estudar de dia e que trabalha. Como é que eu vou resolver este problema? Gostaria, Marcos, quando eu vejo aquela foto de todas as grandes autoridades do Brasil sentadas junto ali, certo? O judiciário, o executivo e o legislativo, eu gostaria de chegar lá e dizer para eles, por favor, me responde como é que eu vou resolver esse problema. Porque se eu não resolver esse problema, eu não resolvo o problema da educação. E não resolve o problema do Brasil. E não resolvo o problema do Brasil. Não resolve a nossa produtividade, sabe? Quer dizer, nós temos que resolver esse problema. E, claro, existem problemas tão importantes quanto que dependem de outras decisões. Por exemplo, aumentar o número de matrículas nos cursos técnicos. É outra coisa fundamental que o Brasil precisa fazer, certo? Curso técnico é caro, não dá para fazer curso técnico de brincadeirinha, certo? Tem que fazer curso técnico como faz a Paula Souza. Agora, veja o custo aluno da Paula Souza e veja o custo aluno do Estado. Entende? Então, aumentar para 10% sem saber onde vai pôr, eu acho que nós temos antes que fazer essa discussão. Bom, o tempo está quase terminando, eu queria aqui falar um pouquinho da gente, do EAD. Né? Então, a gente está vivendo um momento de muito questionamento da qualidade do EAD, né? de se o EAD realmente atende às necessidades da formação de professores.
Qual é a sua visão, professora, nesse sentido? Olha, eu confesso que eu acho incompreensível a ignorância dos poderes públicos em relação ao IAD. E de alguns grandes intelectuais também, certo? Primeiro, de não entender que quem tinha um curso presencial de má qualidade tem um curso IAD de má qualidade. Ou seja, os problemas que os cursos de IAD têm agora já existiam nos presenciais. O presencial já era assim. O problema é que a IAD, obviamente, a IAD dá uma escala e ela dá uma dimensão para o problema e as pessoas enxergam. E aí, numa medida que as pessoas enxergam, a imprensa enxerga, etc., a IAD vira a GENI, sabe? A GENI do caso, o que é um absurdo. Primeiro, porque tem uma coisa, a IAD veio para ficar. Com MEC, sem MEC, sabe? Quer dizer, é um problema de evolução da sociedade tecnológica. A educação não pode abrir mão da formação à distância hoje. Não tem jeito. Né? As grandes universidades do mundo estão entrando nessa área, já entraram há muito tempo, e têm trabalhos, alguns ótimos, outros nem tanto, mas, enfim, estão atuando. Né? Então, veio para ficar. O MEC é que regula a IAD. Então, se ele regulou, autorizou, e não supervisionou nem avaliou, não adianta, depois que o leite já está derramado, você voltar e dizer assim, fecha tudo. Fecha tudo, vai prejudicar quem? Vai prejudicar o estudante. Certo? E não reconhecer que é possível você fazer IAD de qualidade. Tem trocentos exemplos, gente, não é possível. No Brasil e fora do Brasil. Quer dizer, inclusive de IAD que tem voltado para a prática, que usa recursos até de simulação, usa recursos os mais avançados que existem, que você pode criar situações que o indivíduo aplique o conhecimento sem necessariamente ele fazer isso presencialmente. Fazer presencialmente é bom? É, tem suas vantagens. Fazer à distância tem outras vantagens, certo? É mais flexível, ele pode administrar o tempo e o espaço de aprendizagem dele, e isso é fundamental na autonomia, numa série de outras questões. Né? Então, o IAD, na minha opinião, veio para ficar. Aliás, os sistemas híbridos. Porque a tendência, na minha opinião, é assim, a IAD vai se tornando, vai se transformando, e os sistemas presenciais vão se transformando. E você vai ter predominância de coisas híbridas, que mistura um pouco de online, de ensino remoto, mistura atividades presenciais e mistura outras coisas, como experiências de palestras, de visitas a lugares que são difíceis de visitar. Quer dizer, eu não sei se você conhece os vídeos sobre a África, quer dizer, são coisas absolutamente fantásticas. Hoje você tem coisas maravilhosas sobre saúde, sabe? Não dá para você não usar esses recursos. Certo? E não usar esses recursos com esses alunos é, novamente, lesar esse direito de aprendizagem. Agora, nós precisamos regular, nós precisamos mexer naquilo que é abuso, e tem muito. Tem muito. E proliferou muito, não foi por qualquer coisa, proliferou porque ninguém avaliou, porque ninguém segurou, porque ninguém falou, olha, dá um tempo e vamos discutir outras coisas. Enquanto isto, os bons cursos continuam funcionando. Temos inúmeras experiências boas de AD. Federal do Rio Grande do Sul tem uma excelente experiência de AD. Senac em São Paulo é outro. Univesp. Só para não fixar no nosso... Sim, sim. Certo? Quer dizer, são todos lugares, experiências que você olha e a IAD pode ser usada. Inclusive, melhor até do que eles usam. Mas que mostra o caminho. Né? E esse caminho é o caminho da inovação tecnológica, é o caminho de avançar com o recurso, não de recuar, sabe? E deixar o presencial para aquilo que realmente é importante. Então, eu considero que a situação da Univesp, até no Conselho Estadual de Educação, onde eu atuo atualmente, você sabe da manifestação de vários momentos do Conselho Estadual de Educação. Ontem mesmo eu vi uma manifestação do próprio presidente preocupado com a situação da Univesp, porque, de repente, com uma canetada, você acaba com experiências que estão em curso e que não tem nenhum motivo para serem interrompidas. Então, o que eu digo a você sobre a situação da Univesp, quer dizer,
que eu posso dizer? De um lado, eu posso dizer que, do ponto de vista técnico, eu não conheço, de fato, como é que a pedagogia da Univesp está funcionando, certo? Mas eu conheço os resultados e sei que é uma instituição preocupada com isso. Então, eu acho que realmente é importante manter isso. Eu conheço mal outras experiências, mas sei dos resultados, tipo Rio Grande do Sul, tipo Senac e outras. Não tô, eu vou, desculpe, mas não vou mencionar todas porque não me vem à cabeça, certo? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu tenho a dizer é que não é possível que, do ponto de vista político, não se possa organizar alguma coisa para uma discussão, para uma tomada de posição junto do MEC. Não sei como é que o governo do Estado de São Paulo está se mobilizando para isso, mas eu acho que é uma questão de governo, é uma questão neste momento, de governo, de dizer, olha, tem experiência que não dá para parar. Eu não sei, gostaria até de ouvir você também sobre em que ponto nós estamos nessa questão. Eu nunca conversei com nenhum mais, nem com o pessoal do Senac, ninguém. Há uma discussão muito forte nesse sentido. A gente ainda está aguardando, né, o desenrolar, né, no governo federal, né, mas com certeza a experiência é boa, o resultado é bom. Então a gente não pode simplesmente acatar alguma coisa que venha de alguma forma inviabilizar. Essa é a nossa preocupação, né? Então o próprio secretário Varran já colocou explicitamente, né, que do jeito que está sendo colocado inviabiliza. Até porque, professor, existem diferentes experiências de EAD, né? Então, existe aquele EAD mais pequeno mesmo, né? Então, que a universidade dá um EAD simplesmente para não ter que se deslocar até lá, sim, mas que é praticamente uma mídia. Em vez de ser em sala de aula, né? Começa um híbrido. Mas ele é presencial, na verdade. Claro. O professor interage e tal, né? E existe o EAD da Univesp, que a gente está falando de uma universidade que tem 430 polos. Né? Então, quando existe alguma discussão do tipo, não, mas a gente vai ter que ter aula presencial, eu falo, onde eu vou conseguir 430 professores? Né? É assim, que eu tenho 430 polos. Né? E eu não posso obrigar o aluno humilde, né, toda essa característica que a senhora mesmo já colocou, né, obrigar ele a se deslocar para um grande centro. Não faz o menor sentido isso. O nosso diferencial justamente está lá onde ele precisa estar. Né? Então, há uma preocupação também como a gente chega lá, né? Porque com a proposta de presencialidade, se for de fato entendido que existe até essa dúvida, né, o que significa cada coisa, né, que tem que estar lá no polo, inviabiliza. Então a gente vai esperar aí, né, o desenrolar da história, mas a gente não vai simplesmente aceitar algo que possa inviabilizar. E a gente também não vai, como alguns outros setores fazem, fingir, né? Fazer coisa que, não, finge que tem. Não, isso é, para mim, muito claro. Né? Quando eu entrei na Univesp, na presidência da Univesp, o secretário deixou muito claro isso para mim. Né? Falou, olha, o foco de vocês é qualidade. Você tem que ser a referência da qualidade. Então, a gente vai fazer a coisa com a melhor qualidade possível. Eu não vou fingir que eu vou ter aula presencial e não ter. E, sabe, tem uma coisa mais importante até do que só essa questão, que é muito do nosso público, é um público que vem para a Univesp porque não consegue fazer no outro. A gente dá uma acessibilidade. Acessibilidade no sentido da pessoa que não consegue deslocar, que mora numa cidadezinha do interior que não tem nenhuma universidade presencial. Acessibilidade no sentido de pessoas com deficiência, né? Então, que para ela se deslocar... Acessibilidade no sentido de pessoas com deficiência de deslocamento, mas também cegas, surdas. A gente tem libras, a gente tem todas as... audiodescrição, e a gente coloca isso, assim, se eu tiver que dar aula presencial, essa acessibilidade acaba, porque o professor que vai dar aula lá, ele não vai conseguir ao mesmo tempo ter libras, ter audiodescrição, né? Então a gente quebra um conjunto de coisas que a gente oferece para os nossos alunos dentro do formato que a gente está. Né? E eu percebo que nem todo mundo ainda percebeu essas outras coisas que a gente pode perder. Né? Eu acho que isso que está falando é importantíssimo, é bom a gente saber, porque eu sendo do Conselho Estadual, eu acho que, inclusive, não sei se você já foi ao Conselho, você foi, né? Fui. Eu não estava, foi um dia que eu tive alguma outra coisa que eu faltei no Conselho. E não sei se você discutiu isso, mas eu acho que o Conselho Estadual está atento e está tentando acompanhar essa questão. Por enquanto, ela não é ainda da alçada do Conselho Estadual, né?
E tem uma coisa, Marcos, quer dizer, a Univesp, obviamente, tem cursos em todas as áreas, e isto vale para todos, não é a decisão do MEC. Mas tem uma coisa, na formação de professor, não há maneira da gente escalar sem ser com EAD. Eu participei, fui autor, inclusive, de um curso no Pará, que tinha polos. Tinha gente no interior da Amazônia. Quer dizer, e isso, para eles foi muito importante essa experiência. Eles vinham para a colação de grau muito felizes, muito felizes. Gente que andava de canoa, né? Quer dizer, ver aquele pessoal colando grau foi uma experiência, sabe, assim, maravilhosa. Eu construí a matriz curricular deles, né? Ajudei, participei. E depois a gente trouxe essa experiência para aqui, para Araras, na faculdade de Araras. Uma experiência também à distância. Foi um modelo à distância criado pela Secretaria Estadual, sabe? Tem que recuperar essas coisas, tem que falar isso. Quer dizer, a Secretaria já mostrou que existem formas híbridas de fazer. Pode haver formas ainda mais à distância. Eu tenho embates, às vezes, lá no Conselho, com algumas pessoas que são totalmente contra o IAD, né? Obviamente, o Conselho é heterogêneo, graças a Deus, né? Sempre tem um contencioso ali, mas eu não vejo outra solução para dar uma escala para uma formação de boa qualidade, senão por meio do IAD. Para o professor. Eu vou dar um último comentário, que o tempo já está acabando, professora. Vou dar um exemplo pessoal. Eu sou de Santos, uma cidade grande, rica, né? E quando eu saí da cidade para estudar em Campinas, eu nunca mais voltei, né? E eu sempre me preocupo muito com isso, com a formação de professores, né? Porque se a gente não formar a pessoa naquela cidadezinha, que ela mora de 1.000, 2.000 habitantes, se ela tiver que sair de lá, para ir para uma cidade maior, ela não volta. Né? Então, eu acho que tem um lado social muito importante da Univesp nesse sentido, de formar o professor da cidade na própria cidade, né? Para que ele assuma a escola da cidade, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que o EAD faz, que não tem como não ser o EAD, né? E amadurecendo essa experiência pode dar espaço para você ter acordos com os prefeitos, por exemplo. Acordo com as prefeituras municipais para que aquele professor que está sendo formado ali fique ali, seja aproveitado ali, né? Hoje o município está ganhando cada vez mais importância na área da educação, mais protagonismo. Então, acho que aí está aberto um campo grande, sabe, Marcos, para explorar, e não para cortar, não para parar. Em vez de parar, tem que melhorar, sabe? Era isso que a gente precisava dar esse recado. Agora, obviamente, para o MEC é difícil. Para ele é melhor, sentado lá, dizer assim, para tudo. Entende? É difícil identificar onde que estão as boas experiências, o que a gente faz com isso, o que a gente faz com aquilo. Então, para mim, foi uma decisão desse tipo. Bom, a conversa está ótima, acho que dá para a gente conversar mais outras 3 horas aqui, tranquilamente, professora, mas o tempo já estourou. Tenho só que agradecer essa aula aqui sobre o Brasil e a história da educação no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Foi uma experiência muito boa falar com o pessoal da Univesp. Eu queria que os alunos ficassem entusiasmados, sabendo um pouco de educação. Muito bom. Obrigado, professora, e até o próximo Open Univesp. Tchau, tchau.